Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, amém? Gente, vamos falar agora sobre a palavra tornou-se carne. Eu amo esse trem. Eita, glória a Deus, aleluia. Lá em João, capítulo 1, vamos ler juntos do versículo 1 ao 18. A palavra tornou-se carne. João capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Está escrito assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito. Vou ver de novo. Aquele que a palavra tornou-se carne, versículo 14, viveu entre nós. Versículo 14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Glória a Deus por Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Glória a Deus por Jesus Cristo. Aqui João começa falando: no princípio era aquele que é a palavra. Em umas versões fala, né? Aquele que era o verbo. Ou do grego vem logos, né? Que é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Glória a Deus, aleluias. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Só há um Senhor, só há um Deus, o Deus Criador, o Deus Uno, o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Senhor que criou os céus e a terra, o Senhor que desde a eternidade, Ele é Deus. Aqui em Jeremias, eu vou aqui em Jeremias, rapidinho, eu amo essa passagem, gente. Deixa eu achar aqui, Jeremias, capítulo 33. Jeremias 33, versículo 2 e 3 está escrito assim: Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a firmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei. Lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33, versículo 2 e o 3. Vamos ler novamente. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a firmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei.
E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O nosso Deus, ele tem prazer em ouvir a nossa voz. A oração é falar com Deus. O Deus uno e trino, né, que é o único Deus, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criaram os céus e a terra, criaram os seres humanos. Primeiro foi criado o homem, depois a mulher. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ali do pó da terra o Senhor criou o boneco e formou e soprou nas narinas daquele boneco o fôlego de vida. Primeiro foi criado o homem, Adão. E tudo que o Senhor fez, ele viu que era bom. O Senhor criou os animais selvagens e domésticos. E Adão, o homem, deu nome a todos os animais domésticos e selvagens. O Senhor viu que tudo que ele havia feito era bom. Só uma coisa que o Senhor viu que não era bom. Não era bom que o homem estivesse só. Passamos para ele uma companheira, uma auxiliadora idônea. Aí o Senhor faz o homem adormecer, dormir um sono profundo. O Senhor tira uma das costelas de Adão, fecha o local com carne, e daquela costela o Senhor forma a mulher. O homem dá o nome da mulher de Eva, pois Eva seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor criou homem e mulher os criou. E aí o Senhor instituiu o casamento. Adão ele fala, né? Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne, uma família. Ali, aquele paraíso perfeito. O pecado entra no mundo através da desobediência de Adão e Eva. E a Bíblia fala que todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Amém. A Bíblia fala que antes da criação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Ele sabia que em algum momento nós, como seres humanos, iríamos falhar, porque somos humanos, somos limitados. Ele sabe todas as coisas. E sabendo de todas as coisas, a Bíblia fala que antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. Glória a Deus, aleluias. O Cordeiro de Deus foi entregue por amor à nossa vida, antes da criação do mundo, antes de nascermos. Olha só, eu nasci em 1985, 29/7/1985. Então, antes de eu nascer, o Cordeiro de Deus foi entregue, Jesus foi entregue por amor à minha vida e por amor à sua vida também. Porque aqui, né, já me fala, no início, ou no princípio, era aquele que é a palavra. Glória a Deus. Deus envia o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Jesus se esvazia de si mesmo. Ele se humilha a tal ponto de se tornar como a sua criatura, como ser humano. Nasce de uma virgem concebida pelo Espírito Santo. Jesus começa seu ministério aos 30 anos de idade. Jesus ele morre numa cruz, ressuscita ao terceiro dia e está à direita do Pai e voltará para buscar uma igreja lavada e remida pelo teu precioso sangue. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. O justo pagou pelos injustos. Quando o Senhor grita lá na cruz, tetelestai, está consumado, tetelestai, o preço foi pago. Jesus pagou o preço para os que creem nele. A Bíblia fala que quem crê em Jesus será salvo. Quem não crê em Jesus já está condenado. A não ser que você está vivo ainda na Terra, no planeta Terra, está respirando, você tem a oportunidade de se voltar para o único e verdadeiro Deus, mediante o único caminho que ele deixou, Jesus Cristo. Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para se voltar para o único e verdadeiro Deus, eu e você precisamos examinar a nossa vida.
confessar os nossos pecados a Deus, abandonar o pecado e passar uma vida que glorifica o nome de Jesus Cristo. Para ter perdão tem que ter arrependimento. O verdadeiro arrependimento é reconhecer os nossos erros, é confessar os nossos pecados a Deus. Tem que ter confissão. O Senhor sabe que nós pecamos. Nós confessamos a Deus para assumirmos a nossa responsabilidade diante de Deus. Tudo foi criado pela palavra do Senhor. O Senhor falou, tudo se criou. Então nós precisamos abrir a boca e falar a Deus. E passar a viver uma vida que glorifica o nome de Jesus Cristo. O nome do Senhor. Deus quer arrependimento. Jesus aí pagou pelos pecados que creem nele. Os que não creem em Jesus, fecharam os olhos em Jesus Cristo, terão que viver a eternidade no inferno. Deus não criou o inferno para as pessoas. Criou para os demônios. Os seres humanos que escolhem ir para lá pelo livre-arbítrio. Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos pecaram. Todos nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Nós somos destituídos da glória de Deus. Quando os nossos pais, Adão e Eva, porque nós viemos de Adão e Eva. Quase que eu acreditei que eu veio do macaco. Oh, meu Deus, que cabeça minha. Quem é que fez isso, gente? Todos nós viemos de Adão e Eva. Todos nós viemos do Deus Criador que nos criou. O mundo fala uma grande mentira. Ele fala que todos são filhos de Deus. Somos criaturas. Só é filho e filha de Deus quem crê em Jesus. Quem não crê em Jesus é criatura. Quem crê em Jesus é filho e filha de Deus. A Bíblia fala lá, em João que nós estamos vendo, capítulo 1, versículo 12. Presta atenção. Versículo 12 e versículo 13. O mundo fala que todos são filhos de Deus. É mentira. Somos criaturas. Só é filho e filha de Deus quem crê em Jesus Cristo. Quem não crê em Jesus Cristo continua sendo criatura. Quem crê em Jesus Cristo é filho e filha de Deus. João, capítulo 1, versículo 12, versículo 13. Está escrito assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quem crê em Jesus é filho. Quem não crê em Jesus é criatura. Santidade. Aqueles que amam Jesus Cristo se santificam, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Ser cristão é renúncia. Ser cristão é viver uma vida de renúncia dia após dia. É andar em santidade. É sofrer por amor a Jesus Cristo, pois a Bíblia fala que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, não serão aplaudidos, né? Receberão aplausos do mundo, mas serão perseguidos. Ser cristão, amar Jesus é ser perseguido, é andar em santidade. A Bíblia fala que de Deus ninguém zomba, que o homem semear vai colher. A pessoa fala, estou arrependido, mas pratico o mal de novo. Não era remorso. Era remorso. Vou dar um exemplo. O que a Bíblia fala a respeito do ladrão? Se você rouba, não roube mais, mas trabalhe fazendo algo útil com as mãos para poder repartir com aqueles que não têm. Aí o ladrão é pego, é preso e fala que está arrependido. Mas quando sai e volta a roubar novamente, era remorso, porque a consequência veio. O que nós plantamos, nós colhemos. Mas o verdadeiro arrependimento é quando o ladrão é pego, aí ele é preso. Ele fala, estou arrependido. E quando ele sai da cadeia, quando ele paga mediante a justiça, aqui, né, paga perante a justiça, né? O que a justiça determina. Ele não rouba mais. Aí sim, teve o verdadeiro arrependimento. É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós chegamos a Ele em arrependimento. É reconhecer, é examinar nós mesmos. Eu falo assim, confessar, falar com Deus, oração falar com Deus, confessar os seus pecados a Deus.
O mundo foi formado pela palavra. Então nós temos que falar. Confesse, você que está arrependido, sinceramente, confesse os seus pecados a Deus. Se volte para Ele mediante o único caminho que Ele deixou, que é Jesus Cristo. E abandone todo o mal. E passe a viver uma vida que glorifica o nome de Deus. Como viver uma vida que glorifica o nome de Deus? O que a Bíblia fala? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você lendo a palavra de Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras Sagradas. Para eu e você conhecermos Jesus, conhecermos nosso Deus, nós temos que examinar, estudar as Escrituras Sagradas. Amém? Assim como os bereanos. Os bereanos, o apóstolo Paulo pregava, a Bíblia fala que os bereanos, o povo de Bereia, eram mais nobres que os tessalonicenses, pois eles estudavam, examinavam as escrituras sagradas com zelo, com carinho, com cuidado. É isso que eu e você temos que fazer, amém? Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.